Gente, o Simanca acabou de falar com a Raquel. Agora eu tô com o diretor, o Isaac Bernard. Isso. O Isaac Bernard. E é uma honra pra gente receber um cara que gosta de ensinar. Antes de tudo, ele é professor na Universidade do Rio de Janeiro. Então, ele fala em várias entrevistas que ele aprende muito com os alunos, né, Isaac? E antes de a gente entrar na Cora, nesse espetáculo maravilhoso que esteve aqui em Uberlândia neste final de semana, eu queria saber da sua paixão pelo teatro. Bom, eu agora em 2021 fiz 40 anos, né? Como ator, diretor, professor, um pouco menos, 37. Eu comecei a dar aula logo, muito rapidamente, né? Então, assim, comecei com 20 anos, né? 19 para 20. E é isso, esses anos todos eu tenho trabalhado em todas essas áreas, né? Tanto como ator, como professor, né? E como diretor. E essas coisas acabam se cruzando, né? Aqui, nesse momento, eu estou como diretor do Cora, mas dei aula agora na oficina, né? Dou aula na Faculdade de Cal há bastante tempo, quase 30 anos, né? E fiz doutorado em teatro, mestrado e doutorado pela Unirio. Então, assim, de uma certa maneira, eu realmente vivo teatro o tempo todo. E é um lugar onde eu tenho a sorte de conhecer pessoas maravilhosas, como você, e como tantas outras que a gente vai encontrando na estrada, né? E a gente vai trocando, hoje mesmo na oficina que eu dei aqui, foi tão legal, a gente com pessoas que não eram de teatro, não eram atores, nem atrizes, tinha assistente social, tinha psicóloga, tinha uma pessoa do SUS, tinha professora de inglês, tinha artista plástica, e era assim muito interessante porque pessoas que não são efetivamente de teatro, dialogando, e a gente chegou a coisas muito bonitas através do teatro. Então é sempre uma oportunidade, por exemplo, vir para cá, para Uberlândia, é a terceira vez que eu venho, o teatro me traz. Eu me trouxe aqui nesse teatro com incêndios, né, com a Marieta Severo. Eu estive aqui em 2013, que foi lindo, né, fazer a peça aqui. E também eu fui banca de mestrado aqui na Universidade Federal. Então, assim, já vindo, essa é a terceira vez. Eu gosto muito, eu adoro Minas, como um todo. Então, assim, Minas para mim é um dos lugares que eu mais gosto de ir. Assim, qualquer lugar de Minas, a gente sempre é bem recebido, então é muito bom. Ele já comprou o queijo para levar para casa. Ele já comprou o queijo aqui para... minha esposa adora queijo. Já ganhou o dia já. Então, eu queria saber assim, qual foi o seu primeiro contato com o teatro? Eu tive um grupo, a gente fez eu fiz um curso primeiro um curso com uma atriz maravilhosa, que hoje não está mais trabalhando como atriz, a Gilda Guilhom, que era uma professora espetacular, e é uma pessoa que foi a primeira pessoa, assim, e a gente fez esse curso, foi muito legal no Rio de Janeiro, e fizemos um grupo chamado Desesperar Jamais. Fizemos uma peça chamada Muralha da China, em 81, no Teatro Galeria, e foi a única peça desse grupo. O título do nome do grupo era Desesperar Jamais, e ele se desesperou logo depois da primeira peça. E aí foi, aí outros grupos, dando aula, a coisa caminhou. Você também tem um trabalho muito com a cultura da África também, né? Escritor também. Eu queria saber qual que é a sua ligação com esse projeto, como você começou a desenvolver. Isso foi um encontro mesmo. Eu participei de uma oficina em 2000, no Rio de Janeiro, com o griot Sotigui Kouyaté. Ele veio com o Hamlet, do Peter Brook, e tinha uma oficina, eu entrei na oficina e fiquei fascinado por ele, pelo que ele representava, pela cultura, pela tradição do griot. E aí, a partir daí, logo depois a gente conseguiu trazê-lo de novo na Unirio para dar uma oficina de 10 dias. Fui para a África com ele, ficamos lá um mês, onde eu convivi com os griots, convivi com a cultura de Burkina Faso e Mali, né, que é um antigo império Mandingue, a África Ocidental. E aí eu perguntei para ele, posso escrever uma tese sobre isso? Aí ele falou, claro. Aí eu entrei para o doutorado da Unirio,
E continuei estudando ele. Ele deu outras oficinas, deu em São Paulo, deu no Rio. Eu fui para a França também, porque ele morava na França. Então, assim, eu entrei nessa tradição através do Sotigui Cuiatê, que para mim é mais do que um mestre, é um pai. Ele me chamava de filho e eu chamava de pai. Ele já fez a passagem em 2011 e aí isso originou um livro, que é Encontros com o Griot Sotigui Cuiatê. É um livro que tem a ver com a tese, e eu utilizo muito essa sabedoria, esses ensinamentos nas minhas aulas, na CAU, na Faculdade CAU também, aqui, fizemos vários exercícios, e dirigindo, atuando. Ele é um divisor de águas na minha vida, né? O Sotigui Cuiatê. Então, essa transformação também te aprimorou como um artista completo que você é. Bom, muito obrigado. Né? E como essa cultura fez a imersão no seu trabalho, no seu dia a dia? Ah, completamente, porque a sabedoria, o Griot, ele trabalha muito sobre a questão do encontro, da partilha, né, da sensibilidade com o outro, né? Então, assim, mudou na minha relação dando aula, dirigindo, com minha filha, minhas filhas. Antes, quando eu tive a minha primeira filha, a mais velha, a Júlia, que é atriz, ela tinha 10 anos na época e agora ela tem 33, e a mais nova de 8 anos também já sabe quem é o Sotigui, quem é o Griot, né, um pouco, não tanto, claro, ela é uma criança. E eu acho que no dia a dia, não é só no teatro, o teatro faz parte do meu dia a dia, então eu acho que é isso, se relacionar bem com as pessoas, escutar, saber que a gente está aqui de passagem nesse mundo, né? Uma passagem. Eu acredito muito nisso, que a gente tem uma passagem e deixar uma semente. Uma semente positiva. Sim. E a gente vai entrar junto dessa sua filosofia no trabalho, no seu dia a dia, que é o teatro. Você acho que gosta de fazer monólogos femininos, né? Olha, você é muito bem informado. Você gosta de fazer monólogos femininos? E são personalidades, pessoas completamente diferentes uma da outra. Isso é uma coisa muito curiosa, viu? Você pegou num ponto. A primeira coisa, o primeiro monólogo feminino foi o Calango Deu, que é uma peça que fala muito de Minas Gerais. A Suzana Nascimento me convidou para dirigir há mais de 10 anos. Ela é de Juiz de Fora, e ela fez uma peça contando causos mineiros e misturou com a história da família dela. O Calango Deu é um espetáculo delicioso, mas tem muito a ver com o talento da Suzana, de contar história. Então eu dirigi esse primeiro monólogo, que até hoje continua rodando. Depois a Clara Santana, que foi minha aluna querida, a Clara me chamou para dirigir um espetáculo sobre a Clara Nunes, o Deixa Clarear, que vai fazer 10 anos agora. A gente vai comemorar no Rio agora, no Teatro Rival. A gente já veio para Minas, a gente fez uma turnê por Minas, e gravamos um CD em Uberaba, no Teatro, acho que do SESI de Uberaba, já fomos para Belo Horizonte. Eu acredito que tenha vindo para Uberlândia, mas eu não vim nessa turnê. Eu fui eu fui em Caetanópolis, né, perto de Araxá, né, e tudo mais. Então, a gente adoraria continuar viajando. Então, o Deixa Clarear tem a ver com a Clara que me chamou. Ela saiu da faculdade, novinha, e é uma menina... Então, a força das mulheres. O outro monólogo também é o Carolina Maria de Jesus, que eu também fui convidado com a Cida Morena, mas não foi um projeto meu, nenhum deles. Teve um outro, Maldito Coração, também, que é de uma autora gaúcha, Vera Caranco, a Estela e Celano. E essas coisas, de alguma maneira, vão... E agora, óbvio, Cora Coralina, que também é a mesma coisa, é um projeto da Raquel. Então, na verdade, eu devo muito a essas mulheres, essas atrizes que me convidaram. Elas me convidaram e eu aprendi muito com essas mulheres. Imagina, eu aprendi com Clara Nunes, aprendi com Carolina Maria de Jesus, Cora Coralina, com a própria o Calango Deu, que não é uma personagem real, mas é um apanhado da mineirice, né, dos causos, né, da mulher mineira também. E então é uma coisa que vem para minha vida com muita generosidade. Eu aceito, porque só me traz coisa boa, né? Eu quero saber quais são as particularidades de cada um que te marcou individualmente. Começando por Cora. O que a Cora
fez com o Isaac? Olha, tem uma frase da Cora que sempre me acompanhou desde que eu li. Antes de conhecer a Raquel melhor e antes de ser chamado, que é: todo trabalho é digno de ser bem feito. Eu acho essa frase, a frase para o Brasil. Se todo brasileiro, em qualquer nível, seguisse isso, que todo trabalho é digno de ser bem feito, a gente seria um país melhor. Eu estou dizendo um exemplo. Então eu sempre usei essa frase da Cora. E assim, a Cora é uma mulher guerreira, uma mulher que teve paciência para chegar aos 70 e poucos anos, só aí ser descoberta, quer dizer, e continuar trabalhando, fazendo doce, né? Então aprendi perseverança, beleza, poesia, né? E principalmente a força dessa mulher, né? Que foi tão sofrida a infância dela, né? Tão oprimida, né? Eu acho que a Cora me ensinou muita coisa. E Clara, como foi essa direção do espetáculo da Cora? foi mó barato, porque a gente pegou a pandemia. Então, eu trabalhei com ela online, a gente trabalhou por Zoom. Então, eu na minha casa, ela na casa dela, a gente ficou trabalhando pelo Zoom, que é uma coisa muito nova, né? E deu certo. Depois a gente fez o streaming, né? Tinha a Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu gravar no Teatro Municipal de Niterói, e aí a gente botou em cena, mas a gente já tinha feito no teatro. Na verdade, a gente nunca deixou de pensar no teatro. Então a gente fez no Teatro Municipal de Niterói, e foi muito tranquilo, a Raquel é muito talentosa, muito dedicada, ela é uma pessoa que só traz coisa positiva o tempo todo, ela ouve, ela escuta, ela é uma pessoa que é um prazer trabalhar com ela, um prazer, e tanto é que ontem foi uma resposta ao trabalho dela. Hoje, eu não sei se ela leu para você um comentário de uma pessoa. Não, pode comentar. Teve meu celular está sem bateria, mas teve um jovem que veio ontem, e eu vou resumir, né, as palavras dele, ele dizendo assim, que ele nunca tinha pensado em ir ao teatro, que ele jamais achou que gostaria de teatro, e ontem ele veio pela primeira vez ao teatro, e ele saiu daqui transformado. Ele falou que a arte entrou na mente dele, a cultura teatral, e que ele saía daqui direto para entrar no site desses de livro, para comprar os livros da Cora. Então ele nunca tinha ido ao teatro. Ele foi beliscado, como uma menina comentou ontem na plateia. Ontem teve uma menina que está estudando medicina, que ela na plateia ela comentou que a Cora beliscou o coração dela. Eu achei isso poesia pura, né? A menina que está fazendo vestibular para medicina. Então ela falou assim: foi tão bom vir para cá, porque eu estou estudando que nem uma doida para passar, e de repente a Cora beliscou meu coração, eu saio daqui leve, eu estava tão angustiada, tão tensa, né? Então eu acho que a função do teatro é essa. E a Raquel ontem, eu acho que ela encantou todo mundo. Então é um prazer, a Raquel é talento puro. Agora a gente pode voltar, que você estava falando da Clara, que eu te Clara. A Clara é muita luz, né? A Clara é um cometa que passou, né? Rápido, pena que é muito rápido. E a música dela, a força dela. E a Clara Santana é a mesma coisa. Essas mulheres maravilhosas, Suzana, Clara, Cida, a Raquel, todas elas, cada uma com a sua característica. A Clara é uma pessoa que se dedicou, bancou sozinha essa produção. Ela tinha ganhado uma pequena herança, um valor muito pequeno. Em vez de ela comprar um carro, porque daria para comprar um carro, ela investiu na peça. Ela era uma jovem e deu certo, né? E ela trabalha, ela estuda, ela faz aula de canto, é uma guerreira. Agora ela está com uma peça lá sobre as Marias, e ela saiu na Portela de Clara Nunes. Ela era Clara Nunes nesse carnaval. Tem ela na vida, ela foi convidada pela Portela, olha que honra. Então assim, a gente vai fazer agora uma apresentação no Teatro Rival, única, dia 6 de abril no Rio. E eu adoraria vir para cá, eu acho que esse teatro é a cara do Deixa Clarear. Não, com certeza. E eu queria, voltando, a gente está fazendo muitos círculos, né? Mas não tem problema. Falando um pouco mais da sua vivência, você teve alguma experiência com uma pessoa com uma deficiência que você pode compartilhar com a gente? Sim, eu tive alguns alunos com nível de autismo, né? Que, no caso, se a gente pode chamar isso, né? É porque hoje tem um conceito novo. Eu fui banca de doutorado de uma
de uma tese sobre manipulação de bonecos para pessoas com Down e também com autismo, lá no Rio de Janeiro, no design da PUC. E hoje eles falam de diversidade intelectual, no caso desse tipo de deficiência, né? Não estou falando de deficiência, outro tipo de deficiência, né? Física, né? É difícil às vezes falar porque as nomenclaturas mudam. Você pode me ensinar. As nomenclaturas mudam. Isso. O termo correto na organização é o PCD, pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. O autismo entrou tem pouco tempo. Entrou? Entra nesse ciclo como pessoas com deficiência. Tá. Então, exatamente. Então, eu tive essa experiência. Eu não sei o que mais pode ser considerado deficiência, por exemplo. E qual outra cara? Diga todos os. Me dá uma aula. Não, eu vou te dar uma aula, mas eu não gosto do termo. Ah, eu também acho. E eu não gosto do termo. Por isso que eu falei diversidade intelectual. Eu não gosto do termo deficiência porque você, professor, ela significa falta de alguma coisa. Na verdade, é a nossa condição, a gente veio assim. E não tem jeito, a gente é assim. E você é uma pessoa de uma alegria, de uma força que eu nem olho para isso. É a nossa condição. Sim. E aí eu prefiro trocar esse termo. Eu sempre pergunto, né, no final das entrevistas, eu troco esse termo deficiência por singularidade. Singularidade, porque muito bom. todo mundo tem várias singularidades, né? E tem estudiosos já que usam esse termo, mas é bem restrito. Então, aproveitando, já que eu estou te falando, eu queria saber alguma singularidade do Isaac, que você possa compartilhar com a gente, né? Alguma singularidade minha? Eu tenho algumas, né? Eu sou manco, gordinho, falo pra assim, características que você está falando físicas? Pode ser físico, pode ser de comportamento, pode ser uma mania, pode ser uma coisa que você acha curiosa, pode ser uma curiosidade que você acha. Sei lá, eu durmo muito mal, porque eu tenho bruxismo e tenho apneia. E isso é uma coisa muito ruim para mim, que me incomoda muito. Eu não consigo usar CPAP e agora eu estou usando um aparelho intradental que faz a minha arcada de noite ficar aqui para poder entrar mais ar e eu não ter aqueles eventos respiratórios que é muito ruim. Faz mal para a saúde, faz mal para pressão, faz mal para... Eu tenho um pouco de pressão alta, acho que talvez por causa disso. E eu não consigo usar o CPAP, que seria o mais ideal. Aí eu descobri esse lugar que é uma dentista, eles fazem um aparelho para sua boca, e eu durmo com esse troço. E é chato, né? Mas eu estou lutando porque eu preciso que... Isso é um problema que eu tenho, que o meu sono é ruim. É um péssimo sono, durmo mal pra caramba, sou péssimo de cama. Isso é uma coisa, eu posso falar que é isso, né? Que assim, mas sei lá, tem muito mais coisa, imagina. Acho que a minha esposa que pode falar das minhas singularidades. A minha filha, né? Sei lá, eu acho que às vezes eu sou um pouco medroso, tenho certos medos com a vida. Não sou uma pessoa totalmente... Tenho muito medo de muita coisa. Cara, pra fechar, Isaac, assim, eu tenho que aproveitar isso, porque você é uma pessoa que tem esse livro e tem cultura africana e a espiritualidade muito, muito fortes que deu a perceber. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas, porque você traz a cultura para todos os lugares que você faz, você utiliza o teatro como uma ferramenta de transformação e você transmite para as próximas gerações o poder da cultura de um povo. Você desprende os preconceitos que a sociedade nos ensina ou nos impõe e você consegue moldar e tirar eles da gente através dos seus ensinamentos, através dos seus jeitos e através da sua espiritualidade junto com o seu pai, né? Que você fala muito. Então eu queria que você deixasse um recado e alertar que a internet pode ser uma ferramenta muito positiva e ao mesmo tempo negativa. Eu alertar sobre a internet, talvez essa seja uma singularidade. Eu estou muito viciado minha filha reclama, minha mulher reclama de responder as coisas de Instagram, de WhatsApp. É uma coisa que toma muito tempo da gente, impede às vezes você de viver
outras coisas. Então, assim, é um trabalho que eu tenho que fazer, de procurar ficar um pouco menos plugado, né? Porque eu tenho muita ansiedade de responder logo, não gosto de deixar ninguém no vácuo. Parece que eu me sinto mal se eu não respondo na hora, então eu tenho que responder todo mundo, né? Então, eu não tenho ninguém para fazer isso por mim, não tenho mesmo, não tenho isso, não tenho agente, não tenho nada disso. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sim, com as crianças. Minha filha, a gente se preocupa. Não é só a internet, né? Essa coisa toda de streaming, de não sei o que, a gente fica às vezes muito na tela. E tem livros para ler, tem natureza para visitar, tem pessoas para conversar. Podemos rolar no joelho no chão, né? Exato. Então, assim, eu queria um recado da sua parte mais espiritual, assim, da sua parte mais mentora. Olha, eu acho que a gente está precisando de amor, de amar os outros, as pessoas, mesmo que você não concorde com elas, que elas tenham divergências, respeitar a opinião alheia quando ela não é destruidora, né? A gente não pode respeitar alguém que quer destruir você ou outras pessoas, que tem preconceito, acha o preconceito, o racismo, a homofobia, todas essas doenças, patologias da sociedade execráveis. Então a gente tem que lutar contra isso. Mas a gente tem que também preservar a saúde, né, das relações. E ouvir, às vezes a pessoa acha uma coisa, você acha outra, talvez parar um pouco mais antes de rebater de cara. E a gente tem que passar pelo que aconteceu. A gente viveu 4 anos muito difíceis, de muito ódio. Estamos vendo agora a repercussão disso. A gente está vendo assassinatos, muita gente armada, pessoas desequilibradas. Tudo bem, teve essa pandemia que também bagunçou a cabeça de todo mundo, mas eu acho que a gente precisa virar essa página no Brasil, né? A gente tem o que aconteceu com os Yanomamis, uma devastação, né? Quantos negros morrem todo dia porque são confundidos ou porque, né, isso é inaceitável o preconceito, é inaceitável. Então, acho assim, cada um de nós precisa lutar. Hoje tem um novo movimento chamado masculinista, que é uma coisa execrável, é a palavra que é um ódio às mulheres, é uma coisa inacreditável que está na web profunda, pessoas que acham que as mulheres vão dominar o mundo. É um negócio assim. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma rede protetora saudável, e isso parte pelo afeto, pelo olhar. Então, eu vou dizer uma frase que o Sotigui dizia, né? Que ele dizia o seguinte: se você olhar nos olhos do outro, o que você vai ver? O seu reflexo. Então você vai perceber que aquilo que te aproxima é muito maior do que o que te afasta. Toda violência, todo preconceito, ele vem do desconhecimento do outro. Então acho que assim, ter tempo para perceber o outro, né, para ter a sensibilidade, eu acho que é isso. Se cada um fizer a sua parte, né, acho que a gente melhora esse mundo, né? Acho que a gente estamos aqui para isso, né? A gente está aqui para melhorar, e é dessa forma que eu vou encerrar o Simanca de hoje. Nessa figuraça que eu posso falar que é meu amigo? Pode. o meu amigo. Pode. O Isaac, né? É um talento, e deu para perceber da onde que vem essa harmonia. E eu tô com ele. Eu sou a favor do amor, da compreensão, da empatia. A gente ensina muita coisa, mas a gente está esquecendo de ensinar isso. Então, não é clichê, não é vamos amar mais e admirar mais. Respeitar e aceitar, a gente até consegue, mas se a gente admirar, a gente aprende. Então, vamos admirar a singularidade de cada um. Se faz o bem, que mal tem. Muito bom. Né? Então, é assim que eu vou encerrar o Simanca de hoje, com essa figuraça. E siga nós no Simanca para mais entrevistas especiais como essa. Muito obrigado, foi um prazer. Prazer é meu.